Rodrigão, e aí, bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre programação de treino. Esse tema foi sugerido na última liga, na última aula, né? Foi um pedido de vocês, então a gente vai abordar um pouquinho como funciona, ou na verdade, como eu trabalho a questão da programação dos treinos do box, como é que eu faço para gerenciar isso. Só me manda aqui no chat, só para eu saber quem aqui programa os treinos do box, só para eu ter uma noção. Quem programa, quem tem alguma orientação ali na programação dos treinos do box, e quem só segue, quem é só professor só da aula, só para eu saber também, para a gente ter uma noção. Fechou? A ideia dessa aula aqui é realmente trazer um pouco mais de segurança para vocês, trazer um pouco uma visão talvez diferente, um pouco fora do convencional que vocês têm acostumados, do que a educação física traz para a gente sobre programação de treino, porque é muito comum, para quem programa é muito comum ter dúvida sobre o treino, ter dúvida se está programando no caminho certo ou não, se os teus treinos estão dando resultados ou não, se isso é algo que você realmente vai colher frutos, se isso não está expondo o teu aluno demais à lesão, porque a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, o problema da educação física é que ela não... É duro falar isso, né? Mas ela não mata agora, né? Mas quando, por exemplo, tu programa um treino e tu acaba com o cara, tu deixa o cara muito cansado, tu destrói o cara cria essa imagem na cabeça de que, cara, talvez ele não seja apto para aquilo. Então, e quando você faz isso, você dá essa imagem pro cara, talvez seja nessa hora que você afasta ele da atividade física e não aproxima. Então, a programação do treino, ela é um pilar fundamental para que você consiga ter aderência, para que você consiga ter estrutura, né? Que massa. O Iver mandou ali a programação. Então, assim, vamos trabalhar primeiro em cima dessa questão. Para quem está na primeira aula e não me conhece, só me conhece no Instagram, eu me chamo Otávio Flores, sou fisioterapeuta formado e treinador de CrossFit, também sou profissional de educação física formado, sou treinador de CrossFit de nível 2, e eu atuo hoje como head coach aqui no nosso Box 047, um projeto novo que a gente iniciou em julho do ano passado. Iniciamos praticamente do zero, hoje estamos com 130, 120 alunos, então estamos construindo e caminhando aí no processo. Eu estava falando com o João antes ali, é um processo difícil nessa questão de construção de um box, para quem sabe, para quem já pegou um box em início, não é algo fácil. Então vamos lá, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Para vocês poderem também me acompanhar junto aqui na transmissão, tá? Então, olha só, o que acontece? A gente tem, hoje, a educação física traz para a gente a periodização clássica, né? Então, a periodização clássica, tu tem a possibilidade, ou é o mais comum, né, que é as periodizações, periodizações. Essas periodizações, elas são divididas, normalmente, onde você vai dividir um macrociclo, né? Então, aqui é tranquilo, você tem essas possibilidades, né? Então, você vai dividir um macrociclo, pode ser uma periodização ondulatória, pode ser uma periodização linear. Então, você tem um macrociclo e você vai dividir isso em mesociclos, e depois esse mesociclo em vários microciclos, para você chegar no final. Então, a ideia é que a gente consiga construir essa estrutura, tá? O que a gente venha construindo aqui, eu tenho o ponto A, onde eu inicio o cara, e eu quero levar ele ao ponto B. Mas, assim, aqui do lado a gente vai acompanhando, tá? Por que ela é difícil, né? Por que é mais difícil de eu conseguir aplicar isso aqui dentro do box de CrossFit? Porque o box de CrossFit ele tem uma especificidade muito grande. A ideia do CrossFit é que você consiga, tá? Progredir esse teu aluno, tá? De uma maneira onde você vai entregar para ele uma estrutura de treino que vai preparar ele para o desconhecido e para o desconhecível. Isso está lá na apostila do level 1, tá?
Então, eu não tenho como dizer para o meu aluno que a programação dele vai ter um ponto A e um ponto B, porque a ideia é que eu construa esse treino de uma maneira que eu esteja preparado ou eu prepare esse meu aluno para qualquer demanda física que ele venha a ter. Faz sentido? Então, a periodização clássica, né, a periodização linear ou a ondulatória, ela vai ter essa questão. Eu vou ter um ponto A, eu vou passar por toda essa estrutura até chegar lá no ponto B. E ela funciona, tá? É muito comum, por exemplo, você pegar planilhas de grandes marcas, por exemplo, eu fiz curso do Bernardo, programa BSB, né? Fiz curso do Bernardo, eu fui atrás das planilhas Mayhem, fui atrás dos treinos da Hércules, e todos eles trabalham dessa maneira, né? Eles têm toda a progressão de treino, ele tem toda a progressão, toda a estrutura de treino focada em um ponto A até um ponto B. Normalmente isso leva a períodos de competição. Então o cara vai ter uma base preparatória, depois ele vai passar por uma farana, e ele vem para o taper e pum, ele chega na competição. Porque a ideia é que ele chegue no pico da performance dele na data que ele espera. Mas, de novo, a periodização ela vai estruturar dessa maneira, né? E quando a gente fala de CrossFit, se a gente se propõe a vender um CrossFit de verdade, né, a gente leva em consideração que a metodologia traz que o treino deve ser um treino constantemente variado, tá? Mas não é só porque ele é variado que ele é aleatório. Então, eu não consigo, ou pelo menos aqui no box a gente não vê vantagem em trabalhar nessa sequência linear. Primeiro, por quê? Quantos alunos entram no box de vocês a todo mês? Quando tu tem um aluno que pega um ciclo na metade, ele nunca vai conseguir ter a estrutura. Então, vamos botar assim, que tu tem uma construção linear da tua ginástica. Então, tu vai fazer primeiro a tua construção de forças base, depois tu vai começar a desenvolver os movimentos mais complexos até chegar no desenvolvimento barba solta, se for essa sequência que tu quer desenvolver. Então, tu faz se teu aluno entrar, por exemplo, no box, no meio depois do teu período de força, a probabilidade de ele ficar perdido é muito grande. E aí tu vai dizer para ele assim, não, fica tranquilo, daqui a 6 meses, quando tiver o outro ciclo, tu vai conseguir pegar. Isso é muito complicado, porque talvez teu aluno não espere isso até lá, né? E aí tu não desenvolveu a base de força dele, ele vai começar a desenvolver os trabalhos de equipe, e aí tu começa a botar ele em posições de risco. Então começa a aumentar a possibilidade de se lesionar em relação à qualidade do movimento, ou a eficiência daquele movimento dele, né? Então, a CrossFit, ela traz a ideia de que você prepare o teu aluno para o desconhecido e para o desconhecível, num treino totalmente estruturado. Então, como é que é o programa aqui no box? Eu gosto de dividir, a ideia é que você use a estrutura, né? Então, como que você usa os treinos, como é que você divide os treinos, né? Então, você vai dividir primeiro em questão de tempo, tá? Tempo. Eu tenho treinos longos, médios e curtos, tá? Então, aqui eu já começo a trabalhar essa questão. Eu tenho treinos longos seriam treinos com 20 minutos ou mais, tá? Treinos médios entre 11 minutos e 19, e treinos curtos a menores do que 9 minutos, do que 10 minutos, tá? Então, eu tenho essas três possibilidades. Eu tenho também a possibilidade de trabalhar em cima do padrão, do tipo de movimento, né? Então, do tipo de habilidade, o tipo do treino. Eu posso trabalhar ele num formato de ginástica, num formato de weightlifting ou no formato de metabólico. Posso trabalhar ele como ginástico metabólico, ginástico weightlifting, posso trabalhar ele como weightlifting metabólico, posso trabalhar ele como ginástico metabólico, posso trabalhar ele como os três.
né? Ginástica, weightlifting, metabólico. Lembrando que os movimentos ginásticos são movimentos de body weight, então movimentos de calistenia, são movimentos de peso corporal no geral. Movimentos de weightlifting são movimentos de levantamento de peso, e aqui a gente traz o powerlifting, né, e o weightlifting convencional, então snatch, clean, jerk, ou powerlifting, deadlift, agachamento e bench press. Então você tem a possibilidade, e os metabólicos são movimentos cíclicos, são movimentos onde você consegue sustentar isso por movimentos que se repetem por muito tempo. Tá? Então aqui entra remo, bike, corrida, pulo de corda, são movimentos cíclicos. Tá? Então eu posso pegar os tempos, eu posso pegar o tipo de treino, eu posso pegar a carga desse treino, carga desse treino, tá? Onde a carga desse treino ela pode ser leve, moderada ou pesada. O que eu vou definir aqui? Se leve é uma carga que você consegue mandar 15 reps, tá? 15 a 20 reps ali sem largar a barra. Uma carga moderada que vai mandar de 5 a 10, 15 reps sem largar da barra, 5 a 10 sem largar da barra, e cargas pesadas até 5 reps, tá? Isso aqui, galera, é um panorama geral, tá? E é a forma que eu estou explicando para vocês aqui, o raciocínio que eu uso, que é baseado dentro da metodologia da CrossFit, para a programação de treino, fechou? Então, eu posso usar as cargas, eu posso usar o volume, então, volume de repetições. Então, aqui eu posso usar um volume de repetições baixo. Volume de repetições baixo. Seria inferior a 50 reps. Tá? Eu posso usar um volume médio. Entre 51 e 190. Tá? E o volume alto. Acima de 200 reps. Então, eu tenho essa possibilidade de trabalhar volume também. Tá? Volume seria a quantidade de repetições de um workout. Tá? E assim, tu vai conseguindo criar e variar os seus treinos. Fora que daí agora tem tipo de treino, né? Então a gente pode trabalhar os tipos de treino entre AMRAP, entre 4 times, entre EMONs, AMRAP curto, AMRAP longo. Então, pensando nessa estrutura aqui, tá? A ideia é que eu pense em padrões de movimento que eu consiga 1 hora ser um treino longo, 1 hora ser um treino médio, 1 hora ser um treino curto, que eu consiga testar. Por exemplo, eu preciso testar a ginástica do meu aluno em tempos longos, para saber se ele consegue sustentar a ginástica por longos períodos, eu preciso saber se ele consegue sustentar o weightlifting por longos períodos, eu preciso saber se ele consegue correr por longos períodos, eu preciso saber se ele consegue correr por médios períodos, eu preciso saber se ele consegue correr por curtos períodos. Tu percebe que aqui eu começo a ter a possibilidade de testar as habilidades desse meu aluno. Pensa que todo workout, ele é uma possibilidade de você testar a habilidade do teu aluno, tá? De testar a habilidade dele naquela demanda específica, tá? Entendendo isso e compreendendo essa questão, essa divisão, tá? Como que você vai progredir esse seu aluno, né? Como que você vai trabalhar esse seu aluno? Então, eu compreendo que o treino, ele deve... Essa é a definição da CrossFit, né? Então, essa é a definição que a CrossFit traz. Ele vai preparar para os desconhecidos conhecíveis, e as variáveis que a gente trabalhou são essa ali. Existem algumas outras variáveis, por exemplo, o nível de habilidade, então, baixa habilidade, que seria um movimento simples de execução, habilidades médias e habilidades altas. Quanto mais tu conseguir botar ferramentas, quanto mais tu conseguir adicionar detalhes no teu treino, que você olhe para ele e consiga variar no decorrer da semana, menores são as chances de você poder dificultar, ou, na verdade, de você repetir o treino, né? Porque a ideia é essa também, que o treino seja constantemente variado e que o treino não repita, que ele não aconteça novamente, tá? Então, assim,
Vocês já tinham visto essa estrutura, já tinham trabalhado dessa maneira, já viram isso, como funciona? Comenta aqui para mim, para eu poder saber. Tá? Agora, como é que eu programo, como é que eu uso essas questões, tá, dentro de uma estrutura de aula, para que eu possa guiar esse meu aluno do ponto A ao ponto B, mas o tempo todo estar testando ele sem necessariamente ter algo engessado. Eu sempre penso na minha estrutura semanal, o que eu quero... Ah, legal, legal, cara. O que eu quero programar dentro, o que eu quero fazer dentro daquela semana. Então eu vou estruturando esses... Pode passar, Gui, pode passar. Esse é o Gustavo, aqui atrás, ó. Gustavo trabalha com a gente, é o treinador aqui do boxe. Também tá na liga, hein? Também tá na liga, treinando com a gente. Então, tá dando aula de personal agora. Então, a gente tem esse entendimento de que eu quero trabalhar essas valências físicas, né? Eu quero trabalhar essas valências físicas, mas sempre cuidando para que eu não sobreponha habilidades. Então, a parte mais difícil, na verdade, para o nosso trabalho é conseguir criar treinos que não se repitam, mas também que não fique algo tirado da cartola. Então, é importante que você tenha alguma ferramenta, tá, que te ajude a poder guiar. Eu vou mostrar aqui para vocês algo que me ajudou muito, tá? Uma ferramenta que eu criei, me ajuda muito para poder sair dessa questão desse viés. Então, essa aqui é a minha estrutura de programação. Vou mostrar aqui, abrir para vocês. Tá? Então, olha só. Isso aqui consegue me ajudar a dar norte, tá? Para eu não me perder dentro da aula. Então, aqui eu tenho, por exemplo, a minha programação de maio, né? Aqui já está montada a próxima semana. Então, ó, as estruturas de tempo, o tipo de treino, como é que eu quero ele. Eu quero ele um treino metabólico, ginástico, weightlifting, tá? A habilidade dele, qual que é a habilidade que eu vou desenvolver naquele treino, qual a carga que eu vou usar para esse treino, qual que é o volume, qual que é o esquema de treino. Então, eu vou fazer um individual, né, um treino de pilar único, vou fazer um treino, um couplet, um triplet, ou vou trabalhar um chipper num formato de 4 movimentos ou mais, e qual que vai ser a prioridade desse treino, se vai ser um treino para tarefas, se vai ser um treino por tempo, tá? A partir disso, então a primeira coisa que eu preciso montar antes de pensar em movimentos é estruturar isso aqui, tá? O que vocês já estão vendo aqui, ó, que na segunda, é que a gente está fazendo umas semanas agora, as segundas das meninas, onde eu estou estruturando exatamente para... A gente já vai entrar nesse ponto, mas a função das girls, qual que é a função das girls no box, tá? Mas então a gente está tendo essas segundas-feiras das meninas, exatamente para a gente poder, já deixei pronto aqui. E aí aqui eu começo a ter uma visão macro de como vai ser minha semana. Aí, a partir do momento que eu tenho isso aqui definido, que eu defini o que eu quero para cada movimento, aí eu comparo. Aí eu comparo aqui. Isso aqui me ajuda muito, por exemplo, para poder ter uma noção do que está acontecendo. Quantos treinos médios eu tenho na semana, quantos treinos longos eu tenho na semana. Isso aqui, e você precisa ter uma ferramenta dessa para você poder fugir do viés, tá? A partir do momento que eu tenho essa estrutura montada aqui, tá? Então, todas as variáveis do treino, aí agora eu venho para os movimentos que eu vou botar nesse treino. Ainda não pensei em número de repetições, eu ainda não pensei em formato de treino, eu ainda não pensei em nada. Eu só estou estruturando as bases do que eu tenho. Porque, olha só, pensa comigo. É muito difícil, por exemplo, tá? Para a gente poder pensar, por exemplo, se eu falo assim, ó, pensa para mim em um país do mundo. Tá? É muito mais difícil tu pensar em um único país, uma coisa só. Se eu te falo um leque tão aberto, ou se eu te falo assim, ó, pensa em um país da América do Norte. Quanto mais específico eu sou, tá? Quanto mais nichado eu vou ficando, mais fácil é de você pensar na estrutura do treino. Então, quando tu vai pensar no treino, tu tem que olhar assim, ó, tipo, putz, o que eu vou fazer amanhã? E aí tu fica olhando, tu fica pensando, e aí de repente tu olha um treino na internet, aí de repente tu pega outro treino daqui e bota, e aí tu vai tentando encaixar, tu tá o tempo todo aleatorizando o teu treino. Então, de novo, o treino é constantemente variado, todo dia tu tem um estímulo diferente, todo dia tu tem uma proposta diferente, mas isso aqui não te bota num treino aleatório. Tu precisa ter uma estrutura. Então, de novo, aí a gente volta para lá, ó, para vocês poderem ver.
Então, a gente vem nessa estrutura, a partir do momento que eu tenho o que eu quero fazer nos treinos, aí sim eu começo a botar os movimentos. Isso aqui tudo ele já vai me dando, tá? E aí eu boto os treinos, a partir do momento que eu tenho tudo montado, então eu já botei os movimentos que eu quero para aquele treino. Isso aqui são os treinos da nossa semana que vem, esse cinza, tá? Esse cinza aqui são os treinos da nossa semana que vem. Então, a partir do momento que eu tenho tudo isso aqui montado, aí eu defino a técnica. Pô, que técnica que vai encaixar com esse treino aqui? Aí eu venho definindo a técnica. Ah, eu vou fazer um back squat hoje. Eu tenho algumas prioridades dentro do meu treino que são dentro da minha semana que elas têm que acontecer. Isso são coisas que eu notei que são dificuldades aqui do box, tá? Então, coisas que eu notei, por exemplo, a galera é fraca de perna, a galera é fraca de força de puxada. Então, essas questões em questão de força são prioridades hoje minhas, dentro da programação, dentro da estrutura, sabendo e visualizando os meus alunos, as dificuldades dele, eu uso isso. Então, eu vou ter toda semana, eu tenho pelo menos 2 exercícios de barbell de força dentro do skill. Vai ser trabalho de força para trabalhar pesado e pelo menos um workout na semana, que é um match com pesado. Tá? Normalmente com volume de repetições baixo, com cargas mais altas, principalmente para desenvolver força. Tá? Mas Otávio, aqui no box eu trabalho diferente. Eu vou abrir perguntas no final, fechou? Vou abrir perguntas no final. Aí depois que eu tiver tudo isso aqui estruturado, tá? Beleza? Essa planilha aqui em específico, ela consegue me dar, por exemplo, um relatório semanal, um relatório do mês. Então, olha só, quantos treinos eu tive curtos, quantos treinos eu tive médios, aqui no canto, né? Quantos treinos eu tive curtos, quantos treinos médios, as repetições. E aí eu começo a ter uma noção, ó, por exemplo, eu não tive nenhum treino ainda de pilar único metabólico. Então, isso já me mostra que eu estou furando em algum ponto. Tá? Ou, na verdade, eu não estou desenvolvendo o fitness do meu aluno em algum ponto. Então, eu preciso pensar em montar um treino. Eu tenho aí até o final do mês, né? Mas eu preciso montar até o final do mês algum treino de pilar único para metabólico. Tá? Ó, também não tive esse mês aí no Heavy Day, então eu preciso conseguir. E aí, aqui do lado, eu não sei se para quem já programa aí, já para quem acompanha treino do box, a cagada que é tu começar a programar e de repente as pessoas começarem a reclamar que o movimento acontece muitas vezes. Então, isso aqui, ó, me tira essa questão. Então, o que acontece? Ele me mostra quantas vezes eu tive cada tipo de movimento. Então, quantas vezes eu tive thruster, quantas vezes eu tive pull-up, quantas vezes eu tive burpee. E aí, quando o cara vem me falar, porra, mas tá tendo muito movimento X, muito movimento Y. Aí, cara, eu tenho tudo programado aqui, tudo pronto, e eu posso dizer para ele. E aí eu começo a ver como que eu estruturo isso. Um ponto muito importante é tu ver se tu não tá tendo sobreposição de padrões de movimento. Aquilo que a gente falou, de tu ter movimentos de squat, movimentos de hinge. Então, essa planilha também me mostra para quando eu termino de montar, ó, por exemplo, na semana 2 aqui, ó, é natural, cara, você vai ter essas alterações. Então, ó, na semana 2, por exemplo, eu tive 2 movimentos de squat e eu tive 6 movimentos de hinge. Então, isso me bota numa situação onde eu tive muito movimento para a cadeia posterior. E o que isso quer dizer? Se eu estou envezado, tá? E, de novo, galera, é natural, porque você é humano, é natural que você fique envezado dentro do treino. Você é humano. Então, ter uma ferramenta, ter um lugar que você anote as coisas que você desenvolva e você consiga mostrar, visualizar isso, é fundamental para que você consiga reduzir a quantidade de estímulos para aquela mesma estrutura. Então, pô, imagina, se eu tive 6 movimentos de hinge numa semana, isso mostra que eu tive uma sobrecarga absurda para posterior. E dependendo do meu aluno, se ele já é aquele aluno com a lombar de vidro, a probabilidade de ele terminar a semana sentindo a lombar é alta. Entendeu? Então, eu preciso ter essa visualização do meu programa, eu preciso conseguir visualizar o macro para poder ir fragmentando. Tá? E isso vai me diminuindo as possibilidades ou os riscos, na verdade, de eu levar esse cara para uma lesão ou algo do gênero. Porque, na verdade, o que vai lesionar é isso, é o ego dele, né? Ele querer fazer algo que ele não está capaz com essa estrutura exacerbada para alguma coisa. Só que se eu não estou conseguindo quantificar isso, primeiro que eu não tenho respaldo nenhum do que eu estou fazendo, então quando meu aluno me questionar, eu não consigo falar para ele nem que sim, nem que não, eu vou ter que inventar um monte de lorota da minha cabeça, né? Eu nunca vou saber
se realmente eu estou enviesado ou não, porque todo mundo tem, isso é unânime, tá? Todo treinador vai ter um viés. Alguns treinadores vão ter um viés um pouco mais para o peso, outros treinadores vão ter um viés um pouco mais para os movimentos cíclicos, outros vão ter para a ginástica. É natural, porque a tendência é que você programe aquilo que você gosta, né? Então, é difícil você conseguir mitigar, né? Então, quanto mais você consegue ter ferramentas para diminuir as chances de você errar, melhor. E como é que tu sabe se a tua programação está funcionando? São testes. A CrossFit ela é muito clara nessa questão de que a metodologia ela deve ser quantificável e replicável. Então, se eu falo para ti assim, ó, isso aqui é o que funciona. Tu precisa ser capaz de pegar isso aqui e fazer funcionar, assim como a CrossFit mostrou que essa estrutura de montar treinos não lineares, mas constantemente variados, executados em alta intensidade com movimentos funcionais, entrega resultado. E como é que você faz isso? Fazendo testes. Você precisa fazer testes. É importante a gente lembrar que o CrossFit ele é uma modalidade de treinamento, tá? Então, você usa a ferramenta CrossFit, você usa essa metodologia de treino, essa ideia de treino, tá? Tanto é que, por exemplo, agora tá mais em alta o treinamento híbrido, né? Ele nada mais é do que pegar a estrutura que a CrossFit entregou, de treinar a intensidade, de constantemente variado, de misturar levantamento e cíclicos, né? Só que ela tirou os movimentos complexos, que seria fazer os levantamentos de peso snatch clean jerk, tirou o bar muscle up, mas o cara faz tudo ainda. Então, essa metodologia ela transformou a forma que o mundo viu fitness. O mundo viu fitness muito musculação convencional. O mundo viu fitness sempre numa programação onde eu tinha que ter começo, meio e fim. Eu lembro que quando eu entrei na educação física, todo mundo falava absurdamente sobre periodização, que periodização, e qual que era a melhor forma de periodizar, e qual que era o melhor caminho para periodizar, e era a periodização linear, era a periodização ondulatória, não, porque do jeito Y, do jeito X. E aí vem a CrossFit e fala assim, cara, tu não precisa periodizar nada. É só tu fazer o cara treinar em alta intensidade, e é só tu ter um treino que todo dia estimule ele de uma maneira diferente. Pô, isso aí, cara, transformou o mercado. E é isso exatamente que o CrossFit faz. Só que para tu conseguir medir se o teu treino está funcionando, você precisa fazer teste. Então, como eu mostrei para vocês ali, eu tô tendo uma semana, eu tô tendo, na verdade, agora, selecionei 7 girls, se não me engano, a gente começou com a Grace. Eu optei a Grace e não a Isabel, porque aqui no box a galera tem muita dificuldade de fazer snatches. Então, nessa primeira etapa, nessa primeira linha de teste, a gente está desenvolvendo ainda os snatches, então o clean jerk acabou ficando mais encaixado dentro da estrutura. Então, começamos com a Isabel, fizemos a Fran, fizemos a Kelly essa semana. Semana que vem a gente vai fazer a Cindy. Todo mundo está familiarizado com as girls? Não. Todo mundo sabe o que eu estou falando, né? Tá, fechou. Então a gente vai fazer a Cindy semana que vem. Depois é a Nicole, que é a de corrida com strict pull-up. Depois vem a Daiane e a gente termina. Tem mais uma aí nesse caminho que eu não lembro qual que é. Mas enfim, a gente já estruturou, já deixa tudo isso pronto, sabendo qual que é, porque eu preciso fazer esses testes. Para dentro daqui a 6 meses, quando eu replicar esses testes de novo, eu tenho já, primeiro, parâmetros, porque a CrossFit já bota esses treinos para que o planeta inteiro faça, então tu consegue encontrar scores médios de todos esses treinos para tu saber qual é o nível que tu tá fitness, né? Então, pô, quanto tempo, por exemplo, um atleta elite leva para fazer um Grace? Cara, os caras levam menos de 2 minutos. Quanto tempo leva um atleta médio para fazer? Até 4 minutos, 4, 5 minutos. Quanto tempo leva um atleta iniciante? Acima de 9 minutos. Então, cara, tu já sabe que a média do teu box, ela tá em tal nível. Então, tu começa a ter parâmetros e ferramentas para poder testar os teus alunos, tá? E poder saber que caminho seguir. Então, cada girl, dentro da CrossFit, cada treino da girl, ela tem uma cobrança física diferente. Então, tu fala da Grace, por exemplo, a Grace Isabel, né? A Isabel são 30 snatches for time e a Grace são 30 cleans and jerks for time. Então, quando tu fala, por exemplo, desses dois treinos, tu tá falando de um estímulo de até 5 minutos de barbell puro. Então,
quando a gente volta lá na nossa programação, na nossa estrutura lá de possibilidades, né? Olha só, quando a gente vem aqui, a gente está falando de um treino que é curto, então a Grace, né, é um treino curto, de pilar único, de weightlifting, com uma carga moderada, né, uma carga moderada para a grande maioria esmagadora, para atletas mais experientes, ela acaba sendo uma carga leve, tá? Mas é uma carga para a grande maioria nossa, ela fica aqui, né, entre moderada, leve e moderada. Um volume baixo de repetições, porque são só 30. Então aqui eu tenho uma possibilidade de teste. Aí agora eu vou fazer, na outra semana eu fiz a Fran. Aí a Fran também é um treino curto, só que ele é um treino de ginástica e weightlifting, tá? Com uma carga leve, que é 45 quilos para os homens e 30 para as mulheres, 44, né, se for botar 40, 95 libras, com, nem lembro em libras feminino, mas 44 quilos para os homens e 29 para as mulheres, é uma carga leve e também um volume baixo de repetições. Aí, então, eu já tenho mais um teste. Agora, eu fiz o teste, que foi essa semana, a Kelly. A Kelly é um treino de um cap de 35 minutos. Tá? A gente botou aqui um cap de 30, então é um treino com mais de 20 minutos, é um treino longo. Um treino longo, a Kelly consiste em 400 metros de corrida, 30 box jump e 30 wall ball. Então, ele é um triplet, tá? Um triplet que consiste em metabólico, 400 metros de corrida, ginástico, box jump e weightlifting, o wall ball. Então eu tenho um treino que eu testo as 3 valências. Num treino longo, com uma carga leve, porque o wall ball é uma bola de 9 libras, para a grande maioria leve, uma carga leve, tá? E com um volume de repetições alto, tá? Porque são 430, 30, 5 rounds. Então, cara, é um treino longo, treino judiado de fazer, inclusive recomendo a cada um de vocês, cara, se vocês tiverem oportunidade, façam as girls. Cara, só digo isso para vocês, façam as girls. É fundamental que vocês façam as girls. Vocês que treinam CrossFit, vocês que vivem o CrossFit, vocês precisam fazer as girls. Aí, eu vou ter também, nas próximas semanas, por exemplo, vamos lá, eu vou ter, deixa eu ver qual que é o outro treino que a gente vai ter, um treino, taranã, 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 taranã. Enfim, a gente vai ter vários treinos, acho que ficou claro aqui, todo mundo conseguiu compreender que a ideia das girls, ela é te dar esses parâmetros. Então, você consegue ter referenciais para você poder guiar os teus alunos de uma maneira segura, uma maneira que realmente você consiga entender. E aí você vai pegar todos esses scores, tá? Então, no final da tua avaliação, você como treinador, vai pegar os scores dos teus alunos para saber quanto tempo eles fizeram, tá? E aí você vai fazer uma média em teu box. Aí tu começa a perceber, por exemplo, onde que eu preciso desenvolver mais? Eu preciso desenvolver mais força? Porque nos treinos, por exemplo, o Amanda, o Amanda a gente vai fazer. Então o Amanda, ele consiste em ring muscle up com squat snatch. Ou o Diane, que é com deadlift de 100 quilos. Pô, botamos 100 quilos e a galera não conseguiu desenvolver os 100 quilos. 100 quilos da CrossFit pro Daiane, por exemplo, é um 21,15,9 de HSPU com deadlifts, de 100 quilos para os homens e 70 para as mulheres. E aí os meus alunos não conseguiram desenvolver rápido com 100 quilos, ou seja, eu tenho um déficit de força de cadeia posterior. Entendeu? Os meus alunos não performaram bem. Eu tive um cara que performou e o resto tudo tomou pau. Então, se a galera tá tomando pau na força, eu sei que nos próximos 6 meses eu vou ter que dar prioridade para força. Isso que eu falei para vocês, essa minha necessidade de botar de lado de força nos meus treinos, é exatamente porque quando a gente iniciou lá atrás, a gente fez alguns testes de força com a galera e isso foi verificado. Então, agora que a gente está com um volume maior de pessoas, que a gente iniciou o box em julho do ano passado, né, quando a gente veio para cá, a gente iniciou com 20 alunos. Então, hoje, já com 120, a gente tem um N, né? Se fala em pesquisa, um N maior, bem maior, para a gente poder entender como é que está o nível agora de saúde. A gente está refazendo os testes para poder saber qual o caminho que a gente deve seguir para os próximos 6 meses, tá? Então, é fundamental que você consiga ter essas ferramentas. E aí, cara, quando você programa esses treinos, de novo, você vai ter viés. Tá? Você vai ter viés, porque dentro daquela estrutura de que eu monto, eu não consigo, por exemplo, ver
o meu aquecimento, a minha técnica, a escrita, o que eu faço, o que eu boto, e eu gosto de deixar isso tudo muito bem escrito, tá? Então, aqui que entra, cara, a inteligência artificial. E se você, treinador, não está usando a inteligência artificial para estruturar os seus treinos, cara, tu está perdendo muita coisa. E o que acontece? A inteligência artificial, ela é uma ferramenta sensacional porque não tem viés. Tá? Ela é preto no branco, ela é binária. É isso, é aquilo, é aquilo. Acabou. Então não tem que pensar se esse treino é legal ou não é. Não tem. Inclusive, se vocês fizerem um teste e pedir para o pessoa botar ela na inteligência artificial e tu conversar com ela um pouquinho, ter uma ideia. Se tu pedir para ela montar, por exemplo, uma semana de treino, é muito possível que ela monte treinos melhores do que a gente, tá? De novo, porque ela não tem viés. Então, você usar ela é fundamental. Então, como é que eu gosto de trabalhar? O que eu faço com ela? Eu gosto de pegar, por exemplo, a inteligência artificial. Eu tenho a minha pasta lá no Google. Eu gosto de deixar tudo muito organizado, galera. A organização é fundamental para quem programa treino, para conseguir visualizar as coisas. Então, eu pego, por exemplo, o meu mês de abril. Né? Entrei em maio, então, no final do mês, eu vou pegar todos os treinos. Peguei todos os treinos de abril, todo o documento, né? Os treinos de abril, e mandei para a inteligência artificial, mandei para o GPT. E eu pedi assim, ó, analisa todas as minhas estruturas de treino e identifique falhas na minha programação. Aí eu peço para ela, eu já ensinei, obviamente, já conversei muito com a minha AI, converso muito com ela, né? Então eu vou ensinando ela, por exemplo, pega a apostila do level 1, pega a apostila do level 2, bota para ela, conversa com ela sobre o CrossFit, vai testando e jogando conhecimento para ela. Quanto mais tu ensina ela, mais ela pode te ajudar. Então eu peço para ela assim, ó, agora encontre para mim furos no meu desenvolvimento. E aí, por exemplo, no mês de abril para maio, o que ela me trouxe? Ela me trouxe que os meus treinos não estavam desenvolvendo padrões motores de, por exemplo, trabalhos de anti-rotação, não estavam desenvolvendo trabalho de puxada horizontal, eu estava tendo uma sobreposição, né? Então eu tinha muito treino, por exemplo, de puxada vertical, então puxadas de pull-up, muscle-up, em relação a, por exemplo, empurradas nesse mesmo vetor. Então eu puxo muito vertical e empurro pouco. O que acontece? Se tem um movimento que eu não gosto de fazer, não é que não gosto, mas que, cara, eu tenho um déficit, não é bom. Não é um movimento que eu me sinto confortável fazendo. São jerks, por exemplo. Jerk, press, stick press. Todos esses movimentos são movimentos que, para mim, parece que não conecta direito. Nunca foi, cara, nunca gostei, nunca fui fã. Tanto que eu prefiro 10 mil vezes fazer snatch do que fazer clean e jerk. Eu particularmente acho que quem gosta de clean é porque não sabe fazer snatch, que não é possível. Tá? Comenta aqui pra mim, inclusive. Vocês são team snatch ou team clean? Só pra eu saber. Então, assim. Valeu, pô. Team snatch, lógico. Por isso que a primeira turma da liga se chama snatch. Porque, cara, é a melhor, não adianta. Quem não gosta de snatch é maluco. Então, assim, eu tenho um viés, e como eu treino, obviamente, eu treino no quadro, eu tenho um viés de não botar press. E é bizarro. E aí o que acontece? Mesmo tendo a planilha, mesmo tendo, fazendo tudo isso que eu faço para tentar evitar o máximo possível de viés, se não é o GPT analisar os meus treinos, analisar minha estrutura e me mostrar isso, eu não vi. Entendeu? Então, cara, usem o GPT a favor de vocês. De novo, a inteligência artificial, ela vai derrubar todo mundo que faz trabalho em ação. Tá? Isso é um fato. Profissional de educação física que usa GPT, que vende, por exemplo, assim, uma planilhazinha online, tá? Que vende planilhazinha online, tipo, treininho, nananana. Cara, que é aquela coisa bitolada, fechada, que não tem isso aqui, ó, trabalhando, a inteligência artificial vai derrubar. Ponto. Tá? Montar treino, cara, eu acredito, na real, que a gente, profissional, logo, logo a gente não programa mais treino, tá? Porque a inteligência artificial vai ser milhões de vezes melhor que a gente. Imagina, pô. Ela vai ter todo o conceito gravado nela, ela vai conseguir, ela não esquece o conceito, então ela vai entender muito melhor do conceito, só vai pedir para ela assim, ó, cara, eu quero que tu programe o mês inteiro de treino dessa maneira. E ela vai fazer. O que vai diferenciar o profissional que fica no mercado, que desponta no mercado e que não desponta,
é a capacidade de raciocínio desse profissional, de pegar essas informações e conseguir entregar de uma maneira eficiente para o cliente. Cliente, o aluno do box. Tá? Então, usem as ferramentas que vocês têm em mãos para conseguir entregar algo melhor para o cliente de vocês. Tá? E assim você consegue entregar muito mais, com muito mais segurança. E, de novo, não adianta nada, tá? Você entregar o melhor treino do mundo para ele. Então, você fazer, por exemplo, vamos lá, quem que são referências hoje? É o da Hércules, que é o Ramires, excelente treinador. Tá? Você tem o Bernardo, que é outro excelente treinador, botou o Malheiros no Games. Pô, você tem esses caras, comprar a planilha, você pode comprar a planilha da Mayhem para botar no teu box. Se o teu papel, se você como treinador não consegue se conectar com o teu cliente, se você treinador não consegue criar caminhos, adaptações e entender qual que é o processo que você que treinador precisa fazer para manter seu aluno ativo, tá? Não adianta a melhor programação do mundo, não adianta a priorização. Isso aqui que a gente está vendo hoje, galera, isso aqui é a última coisa que o teu aluno se liga. Você vai perceber que o teu aluno só se liga na programação do treino quando ele já é velho. É o aluno velho que começa a olhar. Ai, tá repetindo treino. Ai, esse treino já foi. Ai, de novo. É o aluno que é velho. O aluno que é novo, ele não nem tá ligado no que tá acontecendo. Ele não entende de programação, ele não entende de treino, ele não entende de nada. Ele é tudo novo. Então, a última coisa que o teu aluno vai perceber é isso. O que ele vai notar antes? É como que tu atende ele. Se tu se importa verdadeiramente com ele. Galera, o papel de vocês dentro de uma sala de aula, dentro de um box, é ser o líder desses alunos e guiar esses alunos dentro da jornada do fitness deles. Eles te procuraram, eles vieram até você, porque você é o cara que tem a ferramenta para poder desenvolver eles e melhorar a qualidade de vida deles, lembra? O profissional de educação física é um profissional da saúde, médico é profissional da doença. A única ferramenta que o médico tem é ou ele opera ou ele dá remédio. É só isso que ele consegue fazer, mais nada. Agora, você, treinador, conseguir acolher esse cara, tirar esse cara, mostrar para ele que ele é capaz de dar um bom processo de adaptação, conseguir pegar, por exemplo, o treino do dia e fazer esse cara ter uma boa experiência, lembra? CrossFit é o odd. E o cara ter uma boa experiência no odd garante que ele volte na próxima aula. O Fábio Domingues, que esses dias postou no Instagram, a gente é muito bom em criar treinos que matam pessoas. Então, a gente é muito bom em criar treino que vai deixar o cara com dor no corpo por meses. Mas a gente tem dificuldade absurda de se conectar e fazer o cara ter uma experiência boa, tá? Então, essa a ideia que eu quero deixar aqui para vocês hoje, a ideia dessa aula. Agora vocês vão abrir um pouquinho para as dúvidas. Eu vi que eu não lembro agora quem foi que mandou mensagem antes ali, mandou dúvida, mas se quiser mandar agora tá aberto, abre o chat aí, abre a... Pode mandar aí, pode mandar, manda aí. Se tu quiser mandar, abrir o fone aí, fica mais fácil pra galera que ouvir. É... Galera, enquanto acho que o Eiver deve estar escrevendo, enquanto isso, na semana que vem, para a próxima aula da Liga, eu estava pensando em trazer aqui sobre ombro de novo, a gente já trabalhou isso, mas antes a gente tem alunos novos aqui na aula, e trazer sobre ombro de novo e falar sobre as 4 fases de um processo de reabilitação. Tá? Não um processo de reabilitação como fisioterapeuta, mas como você, profissional de educação física, pode guiar o teu aluno dentro desse processo de 4 fases para que tu consiga ter norte do tipo assim, ó, até aqui ele precisa fazer isso, até a partir da fase 2 ele tem que ter isso, a fase 3 ele tem que ter isso. Tá? Então, como você guia um aluno com dor no ombro? Pensei em trazer, esse é um tema que interessa vocês, se vocês quiserem, ou se vocês tiverem outras sugestões de temas também, manda aqui para mim, abre o microfone aí, manda aqui para mim, que seria a gente poder trazer para vocês, né? Porque eu puder contribuir também, a gente poder dar muito mais ferramentas para vocês se desenvolverem como treinadores, que eu puder ajudar, vai ser ótimo. Estamos todos aprendendo o tempo todo. Fala, Otávio. Fala aí. Aqui. Deixa eu te falar. Eu vi aí que tu é bem organizado sobre os treinos, né, que tu passa aí no teu box. Eu queria saber se tu, assim, antes da aula ou durante a aula, da explicação, né, porque tu sabe o que tu precisa
passar o que tu quer do aluno, né? Mas os alunos, eles sabem o que eles precisam fazer durante o treino. Tipo assim, vou passar um treino aqui de força. Então, vamos aumentar a carga, sei lá, vamos priorizar mais a técnica, alguma coisa assim. Entendi. Cara, comunicação é a chave para tudo dar certo, tá? Então, por exemplo, quando tu programa um treino e tu fala assim, ó, cara, esse treino aqui, ele é para ser um treino de carga leve e de curto período, né? Se o cara, por exemplo, sei lá, vamos falar da Fran, né? Vamos facilitar a vida, vamos falar da Fran. Fran é Thruster com pull-up, 21, 15, 9, Thruster com 44 quilos para os homens e 29 para as mulheres, e pull-up. É um treino que, na média, você não leva mais do que atletas experientes vão fazer ali ó, entre 2 e 3 minutos, atletas intermediários vão brigar ali pelos 5 minutos, e atletas menos experientes vão fazer ali até 9 minutos. Mas é um treino para ser executado curto, ou seja, abaixo de 10 minutos. Tá? Para que o teu aluno consiga atingir a expectativa que você tem do treino, é fundamental que você se comunique com ele. Então, aqui no box, a gente, tanto que quando eu programo os treinos, deixa eu ver se eu consigo abrir uma aqui, só para poder passar para vocês terem uma noção mais ou menos de como que a gente trabalha aqui, tá? Mas é fundamental que tu passe para o teu aluno no briefing da aula. Então, aqui a gente não faz o briefing antes, né? Em alguns locais você vai ver que o treino começa com o workout, então começa a explicação do workout, por exemplo, a CrossFit trabalha dessa maneira. Começa com o workout, explica o workout e aí vem fragmentando a aula para preparar para o workout. A gente aqui já não gosta de trabalhar dessa maneira, não. Então, a gente tem essa comunicação, ou a gente tenta se comunicar dessa maneira para entregar o aluno também entender. Eu faço o briefing sempre antes do workout. Tá? Sempre antes do workout. Cada etapa da aula a gente faz um mini briefing, né? Então, por exemplo, no aquecimento, qual que é a ideia do aquecimento? No skill, qual que é a ideia do skill? No workout, qual que é o objetivo do workout? É um AMRAP? Qual que é a média de rounds que a gente está esperando que ele faça? Qual que é o estímulo que ele deve sentir? E assim, haverão alunos, tá? Haverão alunos que eles não vão seguir a tua parada. Tu fala que é um treino leve, que é pro caboclo, por exemplo, assim, no Fran, fazer a série de 21 unbroken, que ele deve conseguir. Se ele quiser quebrar, ele pode, mas que ele deveria conseguir fazer a série de 21 unbroken. E aí tu olha para aquele caboclo, vocês devem ter alguém no box de vocês assim, todo box tem. Tu olha para aquele caboclo que tem, o PR dele é 60 kg de thruster e o cara já me bota 45 assim, ó, aí, porra, já tá faceiro. E aí tu fala assim, meu amigo, não vai dar certo. Não é essa a proposta. Vamos tentar de novo, vamos tentar por outro caminho. Cara, não, pô, claro que vai dar certo. E aí, cara, o que eu gosto de fazer nessa hora, tá? De verdade. É meu papel como treinador estar presente e ajudar esse cara. Só que esse cara, ele precisa entender que quem conhece do treino sou eu. Eu que estudei, eu que sou o profissional, ele me paga para que eu cuide do treino dele, né? Então, assim, eu gosto nessa hora, quando eu tenho esse aluno, assim, que é meio com excesso de tigrina, assim, que gosta muito, normalmente eu colo do lado dele na hora do workout e eu aloco a vida dele. Ou ele vai se arrepender muito de ter ido aquela carga, ou ele vai se superar, tá? Normalmente ele se arrepende muito. Mas no sentido de que, cara, no final do treino, eu preciso sentar com ele, tá? E eu explico para ele assim, ó, cara, é por esse, e esse motivo. De novo, é tudo a base de comunicação. Qualquer relacionamento é baseado em comunicação. Isso vai valer para o teu casamento, isso vai valer para uma amizade, isso vai valer para a tua relação cliente-aluno, cliente-treinador. Então, é fundamental que você troque essa experiência com ele, porque às vezes ele também tem uma percepção dele que ele é mais capaz do que ele acha que ele é, né? E a grande maioria das vezes ele acha que ele é muito mais capaz. Então, é importante que você passe e esteja com ele nessa fase, mostre para ele qual que era a ideia, né, o objetivo, e consiga guiar ele dentro desse caminho. Respondi a tua pergunta? Eu me perdi Sim, nisso. sim, perfeito. É isso aí mesmo. Show. Então, é que é difícil, cara. A gente lida com pessoas, né? A parte mais difícil de lidar com o público é o público. Então, Sim. essa é a parte mais complicada. Então,
Pode falar. Aí só complementando, né? Por que eu tô perguntando isso? Porque, tipo, hoje, antes eu era apenas aluno, né? Era cliente. Então, entre aspas, eu não achava que não precisaria saber, né, daquele treino. Ah, passou, vamos fazer, pronto. Mas agora, como eu estou em outro momento, né? Do outro lado da moeda. Exatamente. Então, eu preciso saber se eu vou precisar explicar para o meu aluno o que ele precisa ser feito, onde é que, ó, vai pegar mais ali, mas vai para cima e tal, ou não. Eu só passo o treino e vejo no que dá, entendeu? Pensa assim, ó, que pro teu aluno conseguir performar, a CrossFit é muito clara com algumas questões, né? Então, ela precisa ter primeiro mecânica, depois consistência, depois intensidade. Então, primeiro eu preciso desenvolver a mecânica de movimento, depois eu preciso desenvolver a consistência dessa mecânica, para depois botar esse meu aluno em intensidade. Mas algumas questões você consegue trabalhar com ele. Por exemplo, ele entender que a proposta daquele estímulo em específico, daquele dia, é X. Então, por exemplo, hoje a gente tem aqui um EMON de 25 minutos, são 5 rodadas de 5 minutos, onde no primeiro minuto são 5 strict SPU, no segundo minuto 100 metros de corrida, 150 metros de corrida, no terceiro minuto são 5 deadlift, 3 deadlifts de 140, e 100 quilos para as mulheres, no quarto minuto 15 toast to bar e no quinto minuto descanso. Então a estrutura aqui eu quero jogar um movimento pesado de empurrada para cima da cabeça, que são os stricts, e como é um emo, não tem competição. Então eu vou ter alunos, por exemplo, que eu adaptei hoje para fazer só a fase excêntrica do HSPU. Então ele não entrava no chute, ele entrava na parada de mão, controlava a descida, apoiava a cabeça, saía da parada de mão, entrava de novo, controlava a descida, parada de mão. Eu tive alunos que trabalharam com a BMAT para fazer as 5 repetições, eu tive alunos que talvez vão precisar aumentar, porque são caras muito bons de empurrada, são os caras pequenos, né? Então são caras muito bons de empurrada, e para eles talvez eu sugeriria, eu não tenho no meu horário específico, mas eu sugeriria, por exemplo, para eles fazerem talvez 7 repetições, porque eu quero um movimento relativamente pesado de empurrada, entendeu? Ou talvez trabalhar 5 no deck, sacou? Então, tu ter essa conversa, cara, é fundamental. Ah, o deadlift. Pô, eu quero que o deadlift seja um deadlift pesado. Já é para ser uma carga mais pesada. 140 para a gente aqui, na média, é um deadlift pesado. Então, que eu consigo explicar isso para ele, porque toda adaptação, Iver, tá? A gente tem, eu não sei se vocês trabalham no quadro de vocês também com categorias, tipo scale, intermediário e RX, mas Sim, sim, sim. isso é uma convenção que a gente tem para facilitar a nossa vida, tá? Mas pela metodologia, o treino é coletivo, mas o treino é individualizado, tá? Então, tu precisa, em teoria, cada aluno teu deveria ter uma adaptação específica para ele. Mas a gente junta nos pacotinhos do tipo, o pacotinho do scale faz isso, o pacotinho intermediário faz isso e o pacotinho do RX faz isso. O treino programado, que é o RX, é esse, mas aí a galera que está progredindo, já está quase lá, vai fazer esse aqui, que é o intermediário, e aí a galera que está iniciando vai fazer esse aqui. Mas, pô, não tem como botar para a mesma adaptação nesse treino de hoje, que é Street SPU e deadlift pesado. Pô, tu tem o cara que vamos botar aí, que é o cara mais pesado fisicamente, que vai conseguir sustentar tranquilamente o deadlift, mas não o desafio vai estar no HSPU. E tu vai ter o cara que é muito leve, que vai desafiar, vai ter um HSPU tranquilo e um deadlift pesado. Ele não vai conseguir se enquadrar em alguma categoria específica, entendeu? Então, tu vai precisar sim ter essa explicação para ele da proposta do treino, porque tu dá mais ferramentas para o teu aluno poder também se autoajustar dentro do treino. A CrossFit é muito clara que ela fala que o papel do treinador é educar o aluno. Agora eu não lembro se é na level 1, na level 2 que ele fala, mas o treinador, ele precisa conseguir educar o aluno ao ponto de que o aluno entenda, quando ele olha para o quadro, ele já saber qual que é a proposta do treino. Quando tu falar para ele assim, eu quero que seja uma carga pesada, ele já saiba a carga pesada dele. E vai haver alunos que, cara, eles estão cagando e andando pro treino. Eles só saíram de casa para vir aqui conversar com os outros. E é teu trabalho também fazer esses caras treinarem dentro da proposta do treino. Porque se tu não passa isso para eles não atingem o estímulo. Se eles não atingem o estímulo, toda essa estrutura que tu fez aqui, bonitinha, não faz sentido. Sacou? Então tu vai ter que falar assim o estímulo para ele. Perfeito, perfeito, perfeito.
Valeu, galerinha. Alguma pergunta? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Quer desabafar, abrir o coração? Agora é a hora, hein? Então fechamos, rapaziada. Então fechamos. Galerinha, alguma sugestão de tema que fica no coração de vocês? Algo que vocês, pô, isso aqui seria uma parada interessante que eu gostaria de saber? Algo que aflige o coração de vocês? Adaptação, querem entender um pouco melhor sobre adaptação, querem entender um pouco melhor. Eu propus a ideia de fazer a aula de ombro na semana que vem. Vai ter essa possibilidade. Vocês que escolhem, tema de vocês. Qualquer coisa, me mandem no direct lá, tá? Me mandem no direct, podemos manter sobre o ombro. Fechou então, galera? Você que manda. Adaptação para quem reclama de dores no joelho ou ombro. Então, fechou. Vamos trabalhar essa questão de adaptação. E eu vou trazer essa ideia da adaptação, o conceito de adaptação e como a gente casa isso dentro de um processo para recuperação de dor. Fechou? Então, vamos ver isso na semana que vem. Pode falar? Pode, claro. Quem? Aí, Vitor. Aí, pode falar. Meu nome é Vitor, sou aqui de Goiânia. Eu não quero pedir nada, só agradecer. Agradecer pelo que você vem propondo aí pra gente e juntos aí a gente vai construindo uma base forte na educação física. Mas que massa. Obrigadão mesmo. Beijo, Gabi. Bom trabalho, tá? A ideia realmente é essa, cara, que a gente consiga... A gente tem uma profissão muito foda, né? Muito animal. A possibilidade de coisas que a gente tem para fazer é incrível e o CrossFit ele é uma modalidade muito inclusiva que consegue tirar muita gente do sedentarismo. Só que a gente tem um estigma muito ruim, as pessoas não têm uma visão boa do profissional de educação física, é um cara que não estuda, é um cara que não se prepara. Então, isso aqui que a gente está fazendo, cara, é fundamental para que cada vez mais a gente tenha profissionais qualificados que atendam bem as pessoas, que transformem vidas através do exercício físico. Que bom que vocês estão gostando. Galerinha, tamo junto, muito obrigado. Valeu, vejo vocês na semana que vem para mais uma Liga dos Treinadores. Valeu!